Lá vem ela com a peruca na cabeça mais uma vez pra falar de coisa séria, né, menina? Ou se você tem gatilho, se você não tem o estômago muito forte, fecha. Não fica, porque não vai ser bacana, tá? Pra você. Pra quem não conhece, P. Diddy é um famoso rapper, tá? Com 54 anos de idade, ele foi preso. E assim, nossa, nunca ouvi falar desse P. Diddy. Quem é esse cara? O que ele tem a ver e tudo mais? Ele tem ligação com absolutamente todos os grandes nomes da indústria. Todos. A gente tá falando de Justin Bieber, Rihanna, Beyoncé, Jay-Z, o esposo da Beyoncé. Pra quem não conhece, muitos gays me assistem, a gente tem que contextualizar. Então, pra me ajudar a entender junto com vocês toda essa situação, a gente tem vários criadores de conteúdo que produziram tudo, absolutamente tudo sobre essa história. E a gente vai assistir agora. Hey, eu sou a Ismael, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A ascensão do Diddy na indústria. Ele começou trabalhando na Uptown Records meio que como um caça-talentos e rapidamente se tornou vice-presidente. Lembrando que o arroba de todo mundo que participou desse vídeo daqui tá na descrição, tá? O Andre Harrell tornou o Diddy seu pupilo e ensinou basicamente tudo da indústria para ele. E tudo que ele aprendeu foi com Clive Davis. Também na Uptown Records, o Diddy conheceu a Kim Porter, que é a mãe dos seus filhos. Ela era assistente pessoal do Andre Harrell e viveu um relacionamento bastante conturbado com É secretante, né? Secretária e amante. Com Diddy, em 2018, ela morreu de causas estranhas. Mas voltando a... Isso é um detalhe muito impressionante. É um detalhe muito crucial. Todo mundo que tem um problema com esse cara, ou que se envolve muito com ele e não dá muito certo, acidentalmente, sabe, uma coisa assim, cai da escada, tava aqui. Ai, falece. Do nada. E ninguém sabe explicar o porquê, o motivo. É meio estranho. Me assusta um pouco. Falar do Andre Harrell, ele gostava tanto do Diddy que ele simplesmente ajudou o Diddy a montar a Bad Boy Records. E a partir daí, o Diddy começou a montar o seu próprio império. Por ser um cara carismático, ele acessava muita gente importante e isso acabava pesando na hora dos artistas decidirem entrar para Bad Boy. Não à toa, o Diddy conseguiu colocar na sua gravadora Lil Kim, Big, Usher. E com o passar dos anos, o Diddy foi entrando em outros setores da indústria, como o da bebida, comida. E lembra desses dois caras que eu falei lá no início? Quando eu falei que eles ensinaram tudo pro Diddy, não foi só com relação a ganhar dinheiro, mas também deter poder. As festas, os atentados, as mortes, meio que ele aprendeu tudo com esses dois. Um fato curioso é que a Uptown Records tinha 5 pessoas ali que eram muito importantes e que sabiam muita coisa. E dessas 5 pessoas só sobraram 2, uma que passou bastante tempo na UTI e a outra que é o Diddy, que nunca aconteceu nada com ele. Nossa, muito estranho, né? Todo mundo ao redor dele falece, vai pra UTI, vai passar mal, igual a Pablo dia 20 de setembro. Só ele que não acontece nada. Esse processo de ascensão do Diddy é muito curioso, como ele sempre é o sobrevivente dos ciclos sociais dele. O rapper P. Diddy foi preso na última segunda-feira, 16 de setembro, por acusações de tráfico sexual e agressão. Mas o que se sabe? Pelo menos... É igual a menina do Ministério Eletrônico, né, gente? Só crime grave. Crime grave, crime grave. 8 pessoas acusaram o produtor, que é um dos principais nomes do hip-hop americano, de crimes como estupro coletivo, ameaça e até sequestro. Tudo começou em novembro do ano passado, 2023, quando a cantora de R&B Cassie Ventura, ex-namorada de Diddy, abriu um processo contra ele por estupro e anos de agressão psicológica e física. Cassie e Sean Combs, o nome verdadeiro de Diddy, se conheceram em 2005, quando ela tinha 19 anos e ele 37. O que já é meio esquisito, tá? Ai, mas ela é maior de idade. Tá bom. Então tá bom. Ai, Monas. Então tá. Vou jogar aqui meu cabelo humano pra você, ó. Acho sua opinião burra, mas você tem direito de tê-la. Não é problema nenhum pra mim. Na época, ele a convenceu a assinar com a gravadora dele, a Bad Boy Records, e segundo a cantora, se utilizou disso pra manter um relacionamento com ela. No documento da acusação, Cassie descreveu ao longo de 35 páginas que durante o tempo em que se relacionou com Diddy, ela foi forçada a manter relações sexuais com prostitutos enquanto ele observava e gravava, além de sofrer constantes agressões físicas. Em maio desse ano, um desses casos veio à tona quando a CNN americana vazou um vídeo de câmeras de segurança de um hotel em que o casal se hospedou em 2016. Nas gravações, Diddy aparece só de toalha, perseguindo e agredindo Cassie. Depois que o vídeo foi vazado, ela contou que nesse dia o produtor forçou ela a transar com prostitutos
momentos enquanto ele assistia, e que quando Diddy dormiu, ela tentou ir embora. Porém, ele acordou enquanto Cassie saía do quarto e foi atrás dela. Diddy se desculpou pelo acontecimento e disse que havia buscado um tratamento pra tentar ser um homem melhor. Teve um primo meu que falou que buscou tratamento também. É que ele tinha traído a mulher. Pegaram ele comendo outro cara dentro da biblioteca da escola. Aí o tratamento é que ele ia tentar virar hétero. Não virou, não deu certo. Ele é viado mesmo. No processo, Cassie também acusou Diddy de tê-la estuprado em 2018 depois de um jantar. Depois desse crime, ela terminou o relacionamento com o produtor definitivamente. O caso entre os dois foi resolvido fora dos tribunais, mas depois das acusações de Cassie, outras pessoas acusaram o rapper de comportamento sexual predatório. Uma das mulheres que processaram o rapper disse que quando ela tinha 17 anos, foi a um estúdio da Bad Boy Records onde foi drogada e estuprada por Diddy. Não, um assunto, gente, super tranquilo. Um assunto, gente, realmente pra você colocar esse vídeo na TV da sua casa, ver com sua mãe, com seu pai, com a sua tia, com seu avô, né? Com toda a família. Um assunto, gente, realmente de muito carinho e alegria. Um assunto bem feliz. O ex-presidente da gravadora, Harvey Pierre, e por um terceiro agressor. Lisa Garner, uma outra vítima, abriu um processo de 22 páginas contra Diddy e o compositor Aaron Hall. Ela disse ter sido estuprada pelos dois quando tinha 16 anos. Um outro homem também acusou Diddy de estupro. Diddy negou as acusações. Já o produtor Lil Rod, que trabalhou com Diddy no seu último álbum Love, também acusou o rapper de assédio. A defesa de Sean disse que as acusações... Um cara também? Gente, isso é inclusão. Vocês não entenderam. É que assim, ele não exclui ninguém. Ele vai fazer tudo de ruim pra você, independente se você for homem, se você for mulher, se você for não binário, tá? Ele não tem acepção de pessoas. A defesa de Sean disse que as acusações eram invenção e que Rod estaria atrás de dinheiro. Apesar das negativas por parte da defesa, um júri de Nova York, após analisar os casos, considerou Diddy culpado. No documento que justificou a prisão do rapper, ele e membros da sua equipe são acusados de participarem de atividades de tráfico sexual, transporte interestadual para propósitos de prostituição, coerção à prostituição, suborno, entre outros crimes. Gente, nem a Deolane foi acusada de tanta coisa, nem a Deolane. As investigações indicam que Diddy ameaçava as vítimas não só com armas, mas também com as próprias gravações que ele fazia das forçadas quando elas tentavam expô-lo. Algumas vítimas também alegaram que ele ameaçou fazê-las perder o emprego. Em uma busca nas casas de Diddy, autoridades americanas encontraram 3 AR-15 junto de outras armas, munição e também 1000 óleos lubrificantes. Esses óleos lubrificantes, gente, é bizarro, tá? Agora eu não tô achando exatamente a foto que o pessoal divulgou, mas essas garrafas de óleo eram óleo de bebê, tá? Que são usadas, não é pra beber. É pra... Não vou falar porque o vídeo já vai ser desmonetizado com eu quieto. Não tem nem palavra. A defesa do rapper busca liberdade condicional pra ele, mas até o fechamento desse vídeo, Diddy ainda estava preso. Veja mais detalhes sobre o caso no site do Globo. Que tranquilo, né, gente? Muito de boa. Todo mundo que fala desse homem acaba morrendo, ele é extremamente cruel e tem uma lista de coisas terríveis que ele já fez. Porque o Puff Daddy, ou Diddy, ele é um dos chefões da indústria musical. Sempre rolou várias teorias envolvendo o nome dele e todo mundo em volta dele era preso ou morto, mas ele tava lá, intacto, nada acontecia com ele. Até semana passada, né? Aquilo, gente, não adianta. Quando você faz o mal pras pessoas, pode passar um tempinho, assim, pode ser que fique um tempo encoberto e tudo mais, demore, mas uma hora ou outra acaba aparecendo, não tem jeito. Um homem chamado Andy Harrell, que era tipo um dos chefões da indústria musical nos anos 80 e 90. Assim que o Andy viu o Diddy, ele se encantou por ele e começou a ter um interesse um pouco estranho. Eles eram muito próximos de uma forma bem suspeita e em pouco tempo o Diddy acabou se tornando vice-presidente da empresa dele. Só que quando o Andy era mais novo, ele aprendeu tudo sobre indústria musical com um homem chamado Clive Davis. Clive era literalmente o rei da indústria fonográfica, tipo, ele trabalhava com vários artistas super famosos da época. Só que o Clive era um monstro, era um predador sexual, adorava lá pegar os menininhos que eram novos da indústria musical. E o Andy foi uma das vítimas. Mas nem todo gay é ruim assim não, gente. É só alguns viados malditos, tá? Não é toda bicha que é assim não. Espero, né? Tomara. Do Clive. E aí depois, quando o Andy cresceu, o Diddy foi uma das vítimas dele. E o Diddy cresceu, se tornou um gigante da indústria musical e começou a fazer igual o Clive e o Andy. Começou a ir atrás de menininhos novos da indústria musical. E aquilo, né? Quando a educação não é libertadora.
Você não tem nada a ver. É que quando a pessoa não tem cabeça, quando a cabeça da pessoa não tá no lugar, em vez de ela ver que aquela situação fez muito mal pra ele, pra ela, ou whatever pessoa, né, independente do gênero, não. A pessoa continua reproduzindo os mesmos comportamentos que fizeram mal pra pessoa. Em vez de falar assim, essa pessoa me causou muito mal. Eu não vou falar exatamente o que é, porque eu tô evitando perder meu dinheiro, porque edição é cara, tem que pagar meus funcionários. Então, pra eu ficar muito feliz, eu vou fazer pior do que fizeram comigo. Olha! Foi aí que ele conheceu o rapper Usher. Usher provavelmente foi uma das vítimas também do Diddy. Tanto que recentemente, ex-namoradas do Usher vieram a público e denunciaram ele. Inclusive, uma delas falou que ele passou uma doença pra ela sem contar que ele tinha aquela doença. Aí quando o Justin Bieber surgiu, o Usher foi lá e falou assim pro Diddy, olha, esse menininho aqui é novo na indústria, que tal você pegar e cuidar dele? Aí o Diddy foi lá, como quem não queria nada, pra fazer a sua próxima vítima. A gente percebia que o Justin ficava um pouquinho incomodado quando o Diddy tava perto, enchia ele de presente, vivia paparicando ele. Hoje em dia a gente sabe que o Diddy é um abusador, a gente sabe que tem várias denúncias e a gente também sabe que o Justin tem uma carreira assim muito meteórica e também tem uma relação assim muito conturbada com a indústria da música. Se ele fez ou não alguma coisa com o Justin, isso a gente nunca talvez vá saber. Uma coisa que apontaram também sobre o Justin é que a música Yummy, né, do Justin, seria uma suposta denúncia, né, que essa música possivelmente estaria falando sobre esse suposto caso de assédio que ele sofreu do Diddy. A coisa bizarra que o Diddy fazia era com as pessoas que ele se relacionava, com as mulheres no caso, porque ele pegava homem no sigilo, mas pra mídia ele só aparecia com mulher. Ele foi casado com uma mulher chamada Kim Porter e ele foi literalmente o verdadeiro capeta na vida dessa mulher, ele não deu um minuto de paz pra coitada. Ele mandava os capangas dele seguir ela, ele grampeava o celular dela pra saber com quem que ela tava conversando. Quando a Kim se separou dele, ele ficava perseguindo a coitada. Todo homem que ela se relacionava era ameaçado de morte pelo Diddy. Tanto que a Kim começou a namorar com um cara e um dia esse cara chegou descontrolado pra ela e pros amigos e falou que ele tava sendo perseguido, ameaçado de morte e pouco tempo depois ele apareceu morto. Mas não acabou não, tá? Algum tempo depois a Kim também apareceu morta. Meu Deus. De acordo com o laudo médico, ela teve uma gripe não curada que acabou virando uma pneumonia, ela acabou morrendo. O investigador do caso da morte dela, pouco tempo depois apareceu morto. As pessoas acharam suspeito? Acharam, mas ninguém fez nada porque era o Diddy, né? Não vamos levantar falsa acusação contra ele. E na gravadora do Diddy, a Bad Boy Records, tinha 4 sócios, né? Que era o Diddy e mais 3. A ex-mulher do Diddy também trabalhava na Bad Boy Records. Desde o começo, saiu de lá quando ela se separou dele. Então ela sabia de muita e muita coisa. Mas o mais estranho é que ela morreu e os outros 3 sócios dele também morreram. E só sobrou o Diddy. Depois disso, o Diddy se casou com uma outra mulher, uma cantora chamada Cassie. E é graças a ela que ele tá sendo exposto, porque ela foi a única que teve coragem de expor ele. Depois do divórcio, ela denunciou ele e falou que ele fazia tortura psicológica sexual nela. Ele também... Além dela ser agredida, ele obrigava ela a ter relações com outras mulheres enquanto ele filmava e ele também era envolvido com humano. Só que assim que a Cassie expôs ele, o 50 Cent, que é o rapper, entrou no meio também começou a expor ele. No começo da carreira, o 50 Cent era até um pouquinho amigo do Diddy, mas depois de frequentar a casa dele e ver algumas coisas, ele se afastou. O 50 Cent revelou que sempre soube que o Diddy fazia essas coisas, tanto que ele tá produzindo um documentário sobre o Diddy e sobre homens na indústria como o Diddy. E após a declaração da Cassie, a polícia abriu uma investigação pra tentar entender, pra saber se isso que ela falou realmente era verdade. Aí invadiram a casa dele com mandado de busca e apreensão e acharam um monte de coisa, incluindo fitas de vídeo na onde ele tá as pessoas. E um tempo depois vazou um vídeo na onde o Diddy tava espancando a ex-mulher dele, a Cassie. Estavam em um hotel e ele perseguiu ela, ele deu pontapé, chute e arrastou-la pelos cabelos pelo corredor em plena luz do dia. Ele postou um vídeo de desculpa, chorando, falando eu assumo meus erros, quem me conhece sabe, babá, tudo aquilo que a gente já sabe. Blusa branca, gente, o clássico, tá? Não pode faltar. De homem arrependido que faz merda. Só que aí não ajudava mais, né, gente? As pessoas já tinham visto quem ele era de verdade. O caso dele ainda tá na justiça, os policiais ainda estão investigando e estão desenterrando muita e muita coisa. E caso ele seja preso, muitas pessoas vão rodar, inclusive famosos da indústria musical. Sabiam o que ele fazia e muitas vezes participavam das coisas que ele fazia. Mas enfim, vocês estavam sabendo disso? Enfim, dito isso, e agora vocês tiveram um contexto geral de quem é, o que aconteceu, as festas do Diddy. Ele era muito famoso por fazer festas, assim... Eu ia falar nível Open House 10 mil. Mas a pior coisa que aconteceu na minha festa foi o que um viado
drogado, mijou em 2 copos de plástico e deixou no meu depósito. Não vou entrar em detalhes, eu tenho um pouco de gatilho, tá? Eu gostaria de não comentar sobre isso. Enfim, as festas dele eram muito conhecidas por serem muito loucas e por terem coisas absurdas e tudo mais. Só que ninguém sabia de fato o que acontecia nas festas que ele dava. Acontecia de tudo nas festas do Diddy. Inclusive, nessas festas rolava a maior parte dos crimes. O Diddy começou das festas, ele fez justamente pra agradar o pessoal lá de Hollywood. Ele contratava profissionais, né, homens e mulheres, pra servir os convidados deles. Tinha muita bebida e principalmente tinha vários quartos espalhados onde os famosos poderiam fazer de tudo. Então era homem pegando homem, mulher pegando mulher, uma pegação de famoso. Teve uma testemunha falou que uma vez foi na casa dele e viu um monte de homem se pegando, um monte de homem famoso. Ah, mas se acontecia tanto crime lá dentro... Gente, o Donald Trump? Gente, é o Donald Trump? É o Donald Trump. E a Jennifer Lopez? Eu acho que é a Jennifer Lopez. Então por que o pessoal não denunciava ou falava A Cardi B. nada? Tinha pessoas gravando a festa o tempo inteiro e além disso tinha câmeras escondidas em todos os cômodos. Então tudo que os famosos estavam fazendo lá dentro estava sendo gravado. Esse é o Príncipe Harry? Não, eu acho que é o Príncipe Harry. O outro homem do lado, ele é famoso, só que eu não sei nome de homem, porque eu sou viado, tá? Ai, o meu cabelo foi muito caro, não tenho condição de lembrar nome de homem da indústria. O Príncipe Harry eu sei porque ele é afeminado, né? Então, caso algum famoso decidisse abrir a boca, o Diddy ia lá e falava: olha só, eu tenho uma filmagem sua fazendo isso, isso e isso. Se você abrir sua boca, eu vou destruir a sua carreira. Justamente por esse motivo que tá todo mundo A Mariah Carey. Gente, a Mariah Carey. Justin Bieber, essa eu já tinha visto, já. na bebida dos convidados à base de analgésico, Viagra e até alucinógenos. Quando fazia efeito, Gente, o Brad Pitt. Leonardo DiCaprio, confundi. Nome de homem pra mim é difícil! Merda! os famosos começavam a fazer uma orgia coletiva. Inclusive, aquele monte de óleo de bebê que a polícia achou na casa dele era pra ele Aí, essa era a foto que eu queria mostrar do óleo de bebê, gente. Olha que negócio bizarro, gente. Parece o estoque do Atacadão. como lubrificante nessas festas. Muitos famosos participavam Gente, a Nicki Minaj, ela parecia na meio com esse cabelo rosa, mechas. desses crimes e o Diddy gravava tudo. Fica que todo mundo é criminoso A Naomi Campbell. nas festas dele? Talvez sim, talvez não. O que a gente sabe é que Hollywood inteira sabia do que ele fazia, mesmo assim frequentava e era próximo dele. Então meio que não tem uma desculpa, né? Enfim, o que vocês acham? Simplesmente vazou esse vídeo onde o Diddy aparece dizendo que é melhor as crianças irem embora porque a verdadeira festa vai começar. Basicamente, essa é uma das festas em branco que o Diddy costumava fazer e ele disse que já alimentou todo mundo já bebeu e agora era o momento de todos aproveitarem a verdadeira vida. Que aquela era uma celebração à vida e a verdadeira festa em branco. Obviamente, essas declarações não pegariam tão mal se a gente não soubesse o que de fato rolava naquelas festas, inclusive por tudo que ele está sendo acusado e pelo que ele foi preso. O que acontecia nas festas do Diddy? O caso do Diddy é a ilustração perfeita de que dinheiro e poder são coisas diferentes. Ainda que o dinheiro facilite a sua chegada até o poder, ele não é a mesma coisa. As festas que esse homem promovia era o caminho para ele ter poder sobre as pessoas da indústria. Aparentemente, quando ele cria a Bad Boy Records é quando ele de fato começa a se tornar o dono das festas. Aparentemente, ele começou a dar festas em suas propriedades e vários famosos frequentavam. Porém, a maioria deles não sabia que toda a residência era filmada. E foi justamente aí que o Diddy começou a ter poder sobre as outras pessoas. Porque a maioria deles fazia muita besteira e até cometia crimes nessas festas. E no final do dia, o Puff tinha imagens que acabaria com a carreira de qualquer um. Tá, mas o que de fato acontecia? Aparentemente foi criada uma droga específica para as festas do Diddy. Esse coquetel, além de ter alucinógenos, tinha relaxante muscular e também Viagra. O Viagra era importante porque eles faziam uma orgia. Inclusive foram encontrados em residências do Diddy acessos de soro. E o óleo de bebê que está sendo tão comentado era utilizado na orgia, tanto como lubrificante quanto para fazer banheiras de óleo. Esses acessos de soro já é uma questão um pouquinho mais embaixo, porque pelo que eu entendi da pesquisa que eu fiz pra fazer esse vídeo pra vocês, esses acessos de soro eram usados porque as vítimas dele eram tão abusadas que elas desidratavam e passavam muito mal. Então, ele tinha esses acessos de soro pra que essas vítimas tomassem o soro e se recuperassem, porque era tão absurdo o que acontecia lá que as pessoas desidratavam, tá? Eu avisei que ia ser pesado, gente. E o motivo pelo qual Hollywood tá absolutamente calado é porque todo mundo tá na mão do Diddy. Essas personalidades chegaram a promover a festa do Diddy em programas matinais. E vale ressaltar que o FBI está com inúmeras fitas em sua posse. Into these rooms where these Man, I leave 30 minutes for the devil get there. That's all I gotta say. Okay, there.
That's what Denzel told me. Só porque alguém esteve numa festa com Diddy não significa que essa pessoa está conectada aos crimes dele. P. Diddy sempre foi conhecido por organizar festas extravagantes e luxuosas. Inclusive, existem várias referências sobre essas festas em séries, filmes, músicas. Gente, é o pessoal lá do Caçador de Demônio, eu não lembro o nome deles agora. A famosa Festa do Branco na sua mansão dos Hamptons reuniam estrelas da música e do cinema, além de ser palco de excesso de drogas e nudez. Essas festas se tornaram um dos eventos mais badalados do verão americano, de onde estão surgindo todas essas fotos. Ele começou a organizar as Festas do Branco em 1998 e se tornou um dos eventos mais exclusivos das celebridades da época. As festas que ocorriam anualmente atraíam grandes nomes de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Paris Hilton, Jay-Z e muitos outros. Porém, as festas tinham camadas de exclusividade, com diferentes níveis de acesso. Então não se assustem ao ver uma foto do Diddy com a Mariah Carey, por exemplo, ou a Sarah Jessica Parker em uma das festas dele. Centenas de pessoas frequentavam as festas do Diddy. Tinha inclusive um código entre as pessoas que frequentavam as festas organizadas pelo Diddy de sair cedo, ou pelo menos antes do diabo chegar. Aparentemente essas festas eram festas normais da elite. Excêntricas, sim, mas não necessariamente criminosas. Os crimes aconteciam na festa dentro da festa, as chamadas freak-offs. As freak-offs envolviam atos sexuais com trabalhadores sexuais, uso de drogas controladas. Muitas vezes os participantes eram coagidos ou forçados a participar. Os eventos eram registrados em vídeo frequentemente sem o conhecimento dos envolvidos e as imagens eram usadas para controle e chantagem. As freak-offs aconteciam dentro da Festa do Branco, o acampamento de treinamento do Diddy, o Puff Camp, e em quartos de hotéis luxuosos. Toda essa proporção gigante é muito pelo fato de que outras celebridades que têm relações próximas com Diddy foram citadas como possíveis testemunhas por frequentarem suas festas e outras porque também fazem parte do convívio dele. Esse escândalo também trouxe muitas teorias da conspiração novamente à tona, envolvendo também o nome de pessoas conectadas ao Diddy ao longo de 30 anos. Mas a gente precisa tratar isso pelo que são, apenas suposições. Sim, muitos famosos agora estão sob o nosso olhar investigativo e as consequências podem reverberar por muito tempo na indústria. Inclusive, gente, a Beyoncé. Porque quem será que é o melhor amigo do Diddy? É, galera, o Jay-Z. No, I don't know if guys have noticed this, like, a lot of ladies drink water at parties. They just, so if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta keep them there. Right. You need locks on the doors. Okay, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but rock with me, but just check it out. You need a lot of heat. A lot of heat. Yeah. Heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. That just sounds disgusting. What are you doing? Depends on the way you look at it. What's going on at these Hollywood parties? I left early. Because people think that I've been to plenty Diddy parties. I left early. I swear to you, I've never seen the stuff that they claim to be going on. I never seen it. I never, those aren't the type of parties that I go to. I don't frequent those type of parties. And even if I go, like I said, I've never seen any of this. I'm like, when I hear about it, when did that happen? Yes. At what time did this go down? Enfim, vamos falar mais sobre o Justin e o P. Diddy? Mas que história é essa de que o Justin Bieber teria sido uma das vítimas do Diddy? Eu tô aqui pra contextualizar uma situação que envolveram o nome do Justin Bieber recentemente e tem muitas pessoas sem entender o porquê disso daí. Pra quem não sabe, o Diddy, um dos maiores produtores de Hollywood, mais conhecido como P. Diddy, ele foi preso recentemente e foi acusado de vários tipos de abuso, violência física também, contra maiores de idade e contra menores de idade também. Além disso, ele também forçava o uso de entorpecentes ilegais em menores de idade, em maiores de idade. Gente, é todo um fuzuê. Gente, é inclusão. Ele não nega ninguém. Ai, que horror. Tô tentando deixar o clima leve, gente. Tá um climinha de velório tão gostoso. Sério. E tá todo mundo chocado porque a prisão dele pode acarretar a queda de diversos nomes poderosíssimos na indústria musical, porque ele era amigo e continua sendo amigo, ao que tudo indica, das pessoas mais famosas de Hollywood. Pois muito que bem. Com toda essa situação do Diddy, as pessoas fizeram ressurgir um vídeo do Justin Bieber quando era menor de idade, tipo assim, quando ele tava começando a bombar, do lado do Diddy. Um vídeo super estranho, super bizarro, do Diddy falando que tinha a custódia dele, que o Justin era dele, falando que o Justin ia ganhar um carro dele quando ele fizesse 16 anos, que ia ganhar uma mansão dele quando fizesse 18 anos. Perguntou pro Justin o que ele queria fazer naquele dia, o Justin falou que queria pegar um monte
monte de menina e ele incentivando isso. E o que pegou mesmo foi que ele disse que ele e o Justin fariam algumas coisinhas pelas próximas 48 horas que eles não poderiam contar pra ninguém. As soon as you turn 16, you know what I'm saying? I'm gonna let you rock this every time you come in. Imagine. Yeah. You ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, you know, where we hanging out and what we doing. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. You know, I have been given custody of him. You know, he signed to Usher. I'm signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know, he did his first album. I did Usher's first album. Nossa, que papo estranho. Nossa, que papo esquisitíssimo. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full crazy. I'm going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you wanna do? What you wanna do over the next 48 hours? 48 hours. Let's go. Let's just go get some girls. Let's go hang with some girls. Man after my heart. That's what I'm for. Fora isso, o Justin ele foi envelhecendo, tem vídeo dele em festas do Diddy, ou pelo menos em que o Diddy também estava presente e o Justin totalmente entorpecido. Então as pessoas foram resgatando esses vídeos e tá viralizando agora em uma forma de teoria de conspiração de que o Justin Bieber provavelmente teria sido uma das vítimas de do Diddy. E é por esta razão que estão envolvendo o nome do Justin em toda essa situação do Diddy. Um assunto muito delicado, viu? Eu acho que muitas pessoas têm que tomar cuidado ao abordar certas teorias da conspiração, para não ficar muito vago e para não acabar machucando até mesmo fãs do Justin Bieber com essas coisas. O Justin não falou nada sobre isso e a gente não tem nenhum tipo de pronunciamento. É somente uma teoria da conspiração que a internet está criando. Agora me diga tu acredita nessa teoria? O que tu acha dessa teoria Eu não duvido não, viu, gente? Do jeito que a carruagem anda, sendo bem sincero, acho muito difícil não ter acontecido nada. Eu tô sentindo que vocês vão me agredir se eu não falar sobre o clipe de Yummy do Justin Bieber. E eu fico muito lisonjeado sabendo que vocês querem que eu fale sobre isso, sabendo que existem milhões de vídeos sobre esse tema aqui em outras redes sociais. Mas tá, entendi que vocês querem que eu fale do meu jeitinho e também que eu conecte com as coisas que estão acontecendo nesse momento, com Diddy, etc. Então vamos falar sobre o clipe Yummy do Justin Bieber, que é pesado. Pelo que eu vi, as primeiras teorias a respeito do significado obscuro de Yummy começaram a surgir em 2020, depois que o Justin Bieber lançou um documentário chamado Seasons. Nesse documentário, a gente vê imagens dos bastidores desse clipe de Yummy, que quase não foi finalizado, porque durante a gravação o Justin teve muitas crises de ansiedade, crises de choro. E a galera se dividiu entre a galera que acreditava que ele tava chorando durante as gravações porque ele tava gravando um clipe que lembrava coisas muito traumáticas pra ele, ou que ele tava chorando porque ele tava preocupado com o que poderia acontecer com ele quando esse clipe saísse, porque ele sabia que tinha uma mensagem muito poderosa no clipe. A primeira coisa que apontou que tinha algo errado com o clipe de Yummy é que ele fez toda a divulgação através do Instagram com foto de bebês, mesmo dizendo que seria uma música sobre o relacionamento dele com a Hailey com conotação sexual. Se é uma música com conotação sexual sobre você e sua esposa, por que a divulgação são vários bebês? O clipe todo se passa num restaurante e a primeira coisa que a gente vê quando o Justin entra nesse restaurante é uma banda só com crianças. Rapidamente a gente percebe que o entretenimento daquela noite são as crianças, elas estão ali pra entreter os adultos, mas elas mesmas não parecem muito entretidas. O Justin finalmente senta à mesa, uma mesa bem grande, com várias pessoas bem excêntricas e caricatas, e começam um banquete. Conforme o clipe vai passando, as pessoas vão se revezando, algumas levantam pra dar espaço pra outras, de repente a mesa toda começa a mudar, mas o Justin continua lá. No início, o banquete parece até apetitoso, são comidas que dá vontade de comer, dá vontade de estar lá, você fica desejando aquelas comidas. E aí aparece um elemento que os teóricos apontam como o mais importante do vídeo, que é a cereja. Quando a cereja aparece pro Justin Bieber, só ele consegue ver a cereja, ela tá escondida do resto da mesa. A cereja é uma fruta e um símbolo visual historicamente utilizado para representar a virgindade. Basta você procurar quantas músicas, principalmente na cena do rap, usam a expressão pop that cherry, significando que vai tirar a virgindade de alguém. Mais pra frente no clipe, a gente vê a primeira cereja no prato de alguém que não é o Justin Bieber, e depois disso a gente começa a ver cerejas pela mesa toda. Logo depois que as cerejas são expostas pra todos, as comidas que começam a chegar na mesa são todas horríveis, nojentas, assustadoras. Segundo a teoria, a exposição das cerejas representaria a perda da virgindade e a hipersexualização que o Justin sofreu quando ainda era uma criança, assim que entrou na indústria. E depois desse trauma, o banquete, que representaria a fama e o sucesso, uma coisa apetitosa que ele sempre desejou, se torna uma coisa nojenta, asquerosa, uma
uma coisa que nenhum de nós desejaria. No fim do vídeo, resta apenas o Justin, um senhor de idade, dentro do restaurante, e esse senhor de idade tá comendo um bolo, um pedaço de bolo. Quando ele finalmente termina de comer o bolo, aparece o rosto do Justin Bieber, ainda criança, quando ele começou a carreira dele, com a palavra Yummy, que é o nome da música e significa delícia. O senhor idoso representaria os chefões da indústria musical que comeram literalmente no prato da inocência do Justin Bieber, hipersexualizaram ele e a dele quando ele ainda era uma criança. Mas quem seriam esses chefões da indústria musical específicos que abusaram do Justin Bieber? Você quer tentar adivinhar? No início da sua carreira, um dos padrinhos do Justin Bieber foi justamente Sean Combs, o P. Diddy. O Diddy, inclusive, tentou conseguir a tutela legal do Justin Bieber quando ele tinha só 15 anos de idade para gerenciar a carreira dele. E se ele conseguisse a tutela legal, é como se o Diddy fosse o responsável legal, a pessoa adulta responsável pelo Justin Bieber nos Estados Unidos, já que os pais dele moravam no Canadá. O próprio Justin preferiu ser apadrinhado pelo Usher, mas o padrinho do Usher era o Diddy. Por isso, mesmo fugindo da tutela do Diddy, o Justin ainda tinha muito contato com ele. Tem até um vídeo bizarro do Diddy com o Justin, onde eles passaram 48 horas juntos, e o Diddy fala que nessas 48 horas eles iam se divertir e fazer loucuras. Esse vídeo que a gente viu. Esse vídeo ele dá um carro pro Justin Bieber e fala que ele só pode dirigir quando tiver 16 anos, e dá uma casa que ele fala que vai passar pro nome do Justin só quando ele fizer 18 anos. Depois ele olha pra câmera e diz que ele não pode falar o que ele e o Justin vão fazer nas próximas 48 horas, mas que eles vão à loucura. Tanto nesse quanto nos demais vídeos onde o Justin aparece do lado do Diddy, o Justin está claramente desconfortável. Os fãs inclusive usam esse caso como explicação pela qual o Justin Bieber mudou tanto durante a sua carreira. Quando ele surgiu, ele era uma criança falante, bem-humorada e alegre, e hoje ele é um adulto mais fechado, mais introspectivo, uma pessoa mais marrenta. E faz todo sentido, porque até em frente às câmeras, o Justin Bieber era muito assediado quando ainda era uma criança. Existem várias fotos e vídeos de adultos pegando no Justin Bieber, tocando o corpo dele em áreas impróprias, sem a permissão dele, como se o corpo dele fosse domínio público. Pra vocês terem uma ideia, quando um paparazzi conseguiu invadir o resort em que o Justin estava passando férias e conseguiu tirar uma foto dele sem roupa, a Ellen DeGeneres chamou o Justin Bieber no seu programa, que passava durante a tarde e era o mais assistido dos Estados Unidos, e colocou essa foto vazada num telão. E sobre isso tudo eu só consigo pensar em uma coisa. Se esse era o tipo de assédio que a gente via o Justin sofrer em frente às câmeras, imagina o que a gente não via. Bad boy. Oh, he's bad boy now. Isso aqui é o Justin nas festas do Diddy. Here's your icon alert. It's called He's Bad Boy Now. It's called Don't Ever Play Yourself. Oh my God. Happy birthday, Justin. Happy birthday. Aparentemente era aniversário do Justin. A morte do Michael Jackson. Você acha que só tem o Justin? Essa teoria, ela não só se conecta com o Justin Bieber, ela se conecta a todo o mainstream americano. E uma das pessoas que também faz parte dessa teoria da conspiração, nem tão conspiratória assim, é o Michael Jackson. Eu falei todo, vai com sotaque agora britânico, Michael Jackson. E a teoria diz que a morte do Michael não foi necessariamente um acidente. A morte do Michael Jackson foi muito estranha e pode ter várias pessoas envolvidas, inclusive o Diddy. Michael era o maior artista do mundo, mas ele faleceu do nada por causa de uma overdose. Só que tem muitas coisas na morte dele que até hoje não fazem sentido. Agora com a prisão do Diddy, as pessoas voltaram a falar sobre isso e parece que algumas peças estão se encaixando. Mariah Carey foi casada com um homem chamado Tommy Mottola, que era o presidente da Sony. Ele era um homem muito, muito ruim. Ele controlava tudo que a Mariah fazia, ele controlava as roupas que ela usava, o que ela vestia, que música gravar e cada passo que ela dava. E já tinha alguns boatos que ele era envolvido com coisas que a gente nem imagina de tão graves que são. Ela era muito amiga do Michael e sempre contava pra ele tudo o que acontecia. Contava todos os podres pro Michael e tudo que ele fazia. O Michael já ficou esperto com ele, porque ele era presidente da Sony e o Michael fazia parte. O Michael bem afeminadinho, assim. Divo. Da Sony. Alguns anos depois, a Mariah acabou se divorciando do Tommy e se livrou dele de vez. Tempo depois, o Michael começou a brigar publicamente com a Sony e com Tommy Mottola porque eles não queriam liberar os direitos autorais das músicas do Michael. Por muito tempo, detonava o Tommy publicamente e falava que ele era um homem muito, mas muito ruim. E o Michael sendo o artista mais famoso do mundo não significava nada, porque poderiam sim fazer algo contra ele. E foi o que eles fizeram, porque o Michael provocou gente grande dentro da indústria. Ele sempre teve uma relação muito próxima com crianças e vivia falando que deveria proteger as crianças do mundo da maldade do mundo. Tanto que ele não mostrava o rosto dos filhos dele, porque ele tinha medo do que a mídia e as pessoas por trás da indústria musical poderiam fazer com os filhos dele. O que aconteceu? Pouco tempo depois do Michael brigar com o Tommy e com a Sony, ele foi acusado de... As supostas vítimas apareceram e falaram que o Michael
de todas elas. Foi uma briga na justiça de muito tempo, porque demorou pro Michael provar a inocência dele. A maioria dessas supostas vítimas foram pagas pra falar que o Michael fez isso com elas. Quem foi que pagou? Nessa época, vários famosos detonaram o Michael publicamente, mas teve uma pessoa em específica que foi a pior delas. A Oprah foi a pessoa que mais falou e condenou o Michael publicamente, porque naquela época ela era a maior apresentadora dos Estados Unidos, ela tinha um poder de influência muito grande e ela usou essa influência pra poder condenar ele. E o mais estranho disso é que a Oprah é envolvida com todo tipo de gente ruim que vocês possam imaginar. A Oprah era amiga e frequentava a ilha do Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein é aquele bilionário que foi preso por humano. E tinha uma ilha onde ia vários famosos, rolava vários rituais e tinha até de idade. Ela também era amiga do João de Deus. Gente, beleza. Ai, até aqui, coisas graves, terríveis e assustadoras. Ok, mas quando eu vi esse vídeo, eu falei, peraí! Do João de Deus? Gente, pra mim isso é o mais chocante. Tipo assim, como assim a Oprah conhece o João de Deus? E por que o João é de Deus se ele é um demônio? Tem que rever isso daí, viu? Suposto curandeiro milagroso que foi acusado de várias coisas, incluindo humano. Também rolou uma investigação sobre a fazenda de bebês que ele tinha, na onde ele várias mulheres e depois vendia o bebê delas. Ela também era muito amiga do Diddy e frequentava as festinhas na casa dele. Uma mulher dessa, que anda com todo tipo de gente ruim, frequenta esse meio, vem publicamente pra atacar o Michael por um crime que ele não cometeu. Outras pessoas que ela andava e tava junto sempre faziam coisas piores. Eles falam que ela fez isso como cortina de fumaça pra poder encobrir os verdadeiros culpados. Pouco antes de morrer, as pessoas falaram que o Michael tava perturbado, falava que pessoas queriam matar ele, pessoas poderosas não queriam que ele existisse mais. De acordo com a investigação, Conrad Murray, que era o médico dele, injetou muito remédio na veia dele que levou à morte. Que quando o Michael morreu, o Conrad demorou mais de 2 horas pra ligar pra ambulância. Antes de ligar pra ambulância, ele fez algumas ligações de algumas horas e depois chamou a ambulância. Quem será que ele ligou? Outra pessoa que tava na casa do Michael quando ele morreu era esse homem aqui chamado Fahim Mohammed. Fahim era o chefe da equipe de segurança do Michael e era o único que tava no local. E também demorou mais de 1 hora após a morte do Michael pra chamar a emergência. O que mais doido é que o Fahim se formou 2 anos antes em administração e não tinha formação nenhuma pra trabalhar como segurança. Como que um homem sem formação nenhuma é o chefe de segurança do rei do pop? Tempo depois da morte do Michael, o Fahim virou segurança do Diddy. As pessoas começaram a fuçar a vida do Fahim e descobriram que ele é um homem multimilionário. Não tem informação nenhuma da onde vem o dinheiro dele. 2 anos antes da morte do Michael, ele se formou, ele era um homem sem dinheiro nenhum. Depois da morte do Michael, ele ganhou muito dinheiro e ficou multimilionário. É muito doido quando a gente para pra prestar atenção nessas teorias da conspiração e a gente vê que elas não são tão teorias assim. No fundo, elas têm um pinguinho de verdade. Enfim, vocês sabiam disso? Não, pois agora eu tô sabendo. Gente, cadê minha lente? Volta, viado. Mulher, a lente, ela se recusa. Peraí. Não, mulher, me ajuda. Ei. Menina, parece aquela criança que botou o olho da boneca no olho dela pra ficar azul. Como é que uma criança coloca um olho de boneca no olho pra ficar azul? Eu não aguento. Espera, Raíssa. A gente tá falando de um assunto sério, super sério, minha lente da S. Perdão, gente, perdão. Que quando ele contratava rapazes e moças pra servir os convidados dele. Inclusão, gente, é sempre importante. As festas que ele dava, em quartos de hotéis, em boates, na casa dele, ele sempre contratava médicos e soro. Soro que a gente toma na veia quando a gente tá... Provavelmente é alguma coisa ligada também ao fato de ele deixar as festas dele muito quentes e tudo mais, pro pessoal ficar muito louco. Passando mal. Porque as pessoas iam pra casa dele, né? Essas pessoas achando que iam tá indo trabalhar, fazer um serviço comum. Só que essas pessoas eram... Boa noite, Branca de Neve. E lá acontecia de... Boa noite quem? Eram... Boa noite, Branca de Neve. Ah... Desculpa, não foi engraçado. É que o pessoal do TikTok arranja cada forma, né, pra poder fazer o próprio trabalho em paz. E plataforminha chata. Um beijo pro TikTok que tá assistindo esse vídeo daqui, viu? Obrigado por tudo. Boa noite, Branca de Neve. Ai, gente, eu sei que é um assunto muito sério. Só que se eu deixar só sério, o vídeo vocês vão sair daqui com depressão. Então eu tô tentando botar pontos de alívio cômico pra gente também não falecer de tristeza, tá? Eu entendo e sei o quão séria é essa situação, tá? Só já tô deixando claro, você, a Ismael tá rindo com um assunto pesado desse. Não tô rindo do assunto, eu tô rindo de pontos específicos pra não deixar o vídeo ficar com depressão, tá bom? E lá acontecia de tudo com elas, infelizmente inconscientes. E aí, como essas pessoas ficavam muito ruins, elas chegavam a ficar, 3 a 7 dias desacordadas, o P. Diddy contratava uma equipe de médicos para atender essas pessoas, para dar soro na veia para as pessoas melhorarem e eles continuarem fazendo as festas. Cara,
Como que esse cara demorou tanto tempo pra cair assim? E cadê esses médicos? Cadê essa galera? Então, é uma coisa que eu já falei. Quando você tem dinheiro, quando você tem poder, quando você tem influência, as coisas têm menos consequência pra você, né? O dinheiro, ele compra absolutamente tudo. Hoje em dia, até a sua inocência, mesmo que comprovadamente você seja uma pessoa horrível, uma pessoa ruim, uma pessoa que comete crimes. Bem-vindos ao capitalismo. What do you mean? Talk to me. Talk about it. Over the phone. I don't know. It's going to happen. But I just feel in my soul. Only God knows. They could shoot me. They could stab me. They could frame me and say I overdosed you with drugs. They could do a lot of things. Esse daqui seria um suposto áudio do Michael Jackson enquanto ele tava ligando pra emergência ou algo assim. Who could do this? E o FBI que foi na casa do rapper Diddy e acabou encontrando um túnel que ligava para uma antiga residência do Michael Jackson. Meu Deus! Eles fizeram essa busca justamente porque os vizinhos do rapper disseram que algumas coisas estranhas estavam acontecendo depois que ele foi preso. Quando eles chegaram lá, os funcionários estavam bem nervosos e até tentaram impedir os policiais de entrarem na residência, mas mesmo assim o FBI continuou as buscas até o momento que chegaram no quarto do Diddy. E foi aí que as coisas começaram a ficar muito esquisitas. Isso porque o chão próximo da cama dele parecia que havia sido recentemente mexido. E foi aí que um policial puxou a cama de lado e percebeu que embaixo dela tinha uma entrada que estava coberta por um tapete. Nesse momento, alguns funcionários tentaram de todas as formas fazer com que os policiais não entrassem dentro do túnel. Mas mesmo assim, o FBI prosseguiu com as investigações. E conforme eles andavam pelo túnel, eles começaram a encontrar alguns objetos bem esquisitos, como roupas de criança. Mas foi só quando eles foram até o final do túnel que eles fizeram a grande descoberta. Algo que ninguém pensaria que uma pessoa pública e tão famosa quanto Diddy poderia cometer. Então, se eu fosse você, eu não perderia a parte 2 desse vídeo. Ai, que ódio! Olha, só de raiva eu não vou ver a parte 2. Só pra você aprender a virar gente, tá? Porque quem faz parte 2 pra mim deveria ser preso. Tô brincando. Mas não vou ver, fiquei com raiva de você. Só que você achou pouco? O Michael Jackson? Ah, não, porque tem ligação do P. Diddy com a Beyoncé e o Jay-Z também. Querem ver? A ligação de Beyoncé e Jay-Z com o Diddy. Enquanto Diddy enfrenta uma série de acusações de abuso sexual e tráfico humano, Beyoncé e Jay-Z mantêm uma postura discreta, o que está gerando especulações e teorias sobre o motivo do silêncio do maior casal da indústria da música diante dos escândalos envolvendo o antigo colaborador e amigo pessoal da família, Diddy. Eles que durante muitos anos foram associados ao Diddy em colaborações e negócios permanecem em silêncio por enquanto. Diddy e Jay-Z sempre foram melhores amigos dentro e fora da música, fazem parte do mesmo ciclo social há mais de 30 anos. A teoria de que o Jay-Z teria sido responsável junto com o Diddy pela morte da Aaliyah em 2001, de acordo com a Jaga Wright, consequentemente abriria um espaço na indústria da música para ele conseguir alavancar a carreira da Beyoncé. Mas são rumores. Outro rumor envolvendo Jay-Z e Diddy é sobre Katy White, uma suposta amante de Jay-Z que era vista com eles frequentemente em várias festas, que morreu misteriosamente após ser contatada por jornalistas para falar do suposto caso com Jay-Z. Isso aconteceu lá em 2011, mas lembrando que é apenas um rumor. Jay-Z e Beyoncé são conhecidos por sempre protegerem a sua privacidade e fugirem das polêmicas. Algumas fontes sugerem que Beyoncé optou por se afastar dos holofotes para não ser arrastada para essa situação, principalmente por estar em um momento delicado da sua carreira, com o lançamento de vários projetos musicais. Nós esperávamos uma intensa promoção no lançamento do Cowboy Carter, mas a expectativa foi frustrada pela inesperada ausência do casal em eventos públicos. Será que o timing desse sumiço está diretamente ligado aos escândalos do Diddy? O silêncio prolongado pode até afetar a percepção pública sobre a posição deles em relação às acusações, e muitos fãs e críticos já começaram a questionar por quanto tempo eles poderão manter essa postura sem sofrer danos colaterais. Embora Jay-Z talvez nunca enfrente acusações diretamente, o simples fato de estar associado ao Diddy durante todo
todo esse escândalo já coloca sua reputação em risco. Mesmo que Jay-Z seja apenas uma testemunha e não tenha participado de nenhum ato ilegal, ser chamado a depor em um caso tão sensível coloca em risco a sua imagem que foi cuidadosamente construída ao longo das últimas décadas ao lado da Beyoncé. Jay-Z pode ser chamado para depor, especialmente se for comprovado que ele esteve presente em alguns dos eventos envolvendo Diddy. Mas especialistas acreditam que mesmo se chamado, Jay-Z pode invocar a quinta emenda, que lhe permitiria se recusar a testemunhar para evitar a autoincriminação. Vale ressaltar que até o momento não existe nenhuma ligação concreta que envolva diretamente o casal às acusações feitas contra Diddy. Mas fica difícil imaginar que eles não sabiam de nada que estava acontecendo. É aquilo, né, gente? Você é o melhor amigo da pessoa, você tá sempre na casa da pessoa, você toda hora vê a pessoa, e a pessoa é uma linhagem assim, speedrun de crime, né? Ela consegue gabaritar o código penal. Será que a pessoa não sabe de nada, nadinha assim? Será? Eu não tô afirmando nada, tô te perguntando. Olha que lacra. Come on, gay, lacra. O Jay-Z vai ser o próximo a cair. No início da carreira, o Jay-Z se juntou ao Dash, que era o seu melhor amigo, e fundaram uma produtora. E aqui a gente precisa falar da Aaliyah, que foi a cantora que morreu em um acidente de avião. Ela era uma das grandes apostas do R&B e era mentorada pelo R. Kelly, que acabou casando com ela em segredo. Quando ela se livra do Kelly, ela vai para a produtora do Jay-Z e do Dash e ambos se interessam por ela. Ela acaba escolhendo o Dash, confidencializa ele que foi uma das vítimas do Kelly e ele acaba contando pro Jay-Z. E a história fica muito estranha porque 6 meses depois da morte da Aaliyah, o Jay-Z faz um álbum colaborativo com o Kelly. Então a amizade deles dois acaba e o Dash foi uma figura importantíssima para ajudar a pegar o Kelly. Como se não bastasse isso, o Jay-Z tem uma amizade de mais de 20 anos com o Diddy. Sempre houveram suspeitas de que o Sean poderia ser o mandante da morte do Tupac. E uma das pessoas que acabou se beneficiando com a morte do Tupac e do Big foi o Jay-Z. Especialmente naquela época, o hip-hop se beneficiava muito da rivalidade dos rappers e com a morte do Pac e do Big, a rivalidade Nas e Jay-Z ganhou destaque. Uma das pessoas que pode ser a chave da queda do império do Jay-Z é a Jaguar. Além de ter falado sobre a situação da Aaliyah e confirmado que o Jay-Z teria sim envolvimento com a morte da cantora, ela falou sobre a Rihanna. Ela contou como o Jay-Z acabou descobrindo a Rihanna e fechando o contrato com ela e como era esse processo de mentoria. Particularmente, eu acho muito difícil o Jay-Z ser amigo do Kelly e do Diddy e tá completamente limpo. Eu acho que diferente do R. Kelly, o Diddy pode ser mais prejudicial pro Jay-Z. A polícia já pegou muita filmagem e parece que existem ainda mais material. A gente simplesmente tá perdendo o maior barraco no Twitter. A Nicki Minaj tá expondo o Jay-Z de todas as formas possíveis. Pois é, meu povo, como nós estamos sem Twitter, eu vou ser o Twitter de vocês. Então me sigam aqui pra eu atualizar vocês em tempo real dessa confusão. Lembrando que o arroba de todo mundo tá aqui na descrição, viu, gente? É que eu não vou falar o nome de todo mundo, porque senão o vídeo vai ser só de nomes. Vai parecer que eu tô fazendo uma chamada da escola. Tá acontecendo neste momento lá no Twitter, mas a gente não tem acesso ao Twitter. Então eu serei o porta-voz de vocês. A Nicki Minaj começou a fazer alguns tweets falando que a empresa do Jay-Z, a empresa de streaming dele, o Tidal, que é aquela plataforma de música, foi vendida e ela não recebeu nada por isso, porque parece que ela tinha um acordo que ela receberia uma parte desse valor. E ela contou que ela recebeu de oferta da equipe do Jay-Z, da organização dele, dos advogados dele, $1 milhão para que ela ficasse calada. E ela disse que esse dinheiro dele não ia comprar ela. Será que $1 milhão me compraria? Esses dias eu recusei 80 mil do Tigrinho. Eu ia ganhar 80 mil em uma semana. Só que aí eu lembrei, né? Eu tenho um caráter. Ai, foi muito triste esse momento que eu lembrei que eu tinha índole. Ai, pra mim foi triste. Fiquei péssimo. Que eu perdi 80 mil. Mas fazer o que, né, gente? A gente nasce com caráter. Aí não fica com tanto dinheiro, né? São escolhas da vida. A vida, ela traz essas consequências pra gente. E no final ela ainda zoou o Jay-Z. Ela falou assim: "Why, Jay-Z? E o seu best friend?" Gente, ela chamou o P. Diddy de BFF do Jay-Z no tweet. Ou seja, o Jay-Z tentou comprar o silêncio da Nicki Minaj por $1 milhão sobre a venda do Tidal e ela não aceitou. E ela tá expondo ele de todas as formas no Twitter. Depois dessas grandes polêmicas que aconteceram na última semana após a prisão do Diddy, né? Agora o nome do Jay-Z está na reta dessa história e muitas pessoas estão dizendo que ele deve ser o próximo a cair. E se não bastasse isso, agora uma teoria da conspiração absurda está rolando por aí sobre a Rihanna ter sido traficada para ele. E isso começou quando a Jaguar Wright aqui afirmou isso. Essa história da Rihanna no começo da carreira dela, como ela foi descoberta, ganha um contraste completamente diferente quando a gente analisa essas coisas
que tem relação com o Jay-Z na história pós a prisão do próprio Diddy. Mas como eu disse, gente, é só uma teoria, ok? Então tomem muito cuidado na interpretação disso daí. Quando a Rihanna foi descoberta, disseram que ela estava no quarto do hotel do produtor musical num horário fora de hora, no caso, 3 da manhã. Gente, é que ela tava limpando, ela tava camareira. Não? Ah, me enganei então. Foi um equívoco. Ela teria cantado pra ele e no dia seguinte ele já levou ela para a América para apresentá-la para o Jay-Z. Eles apresentaram o demo da música dela, Pon the Replay, para o Jay-Z, e o próprio Jay-Z chegou a afirmar que achava que a música era grande demais para Rihanna, considerando que ele era uma pessoa que gostava muito de assinar artistas e não necessariamente artistas que tinham grandes músicas já pré-feitas, porque aí poderia virar o One Hit Wonder, vamos dizer assim. Inclusive fala disso em várias entrevistas quando assinou a Rihanna, mas um fato que chama a atenção é que ela ficou na Roc Nation sem ter a possibilidade de sair do escritório da Roc Nation, considerando que ela chegou nos Estados Unidos em um avião particular, e se não bastasse isso, ela foi sozinha com apenas 16 anos com um produtor que ela tinha acabado de conhecer num quarto de hotel. E se não bastasse isso, ela ainda fica presa naquele escritório da Roc Nation e assina um contrato de trabalho e gravação 3 horas da manhã naquele lugar. Esquisitíssimo. Então, assim, é muito estranho pensar que uma menina de 16 anos, sem acompanhamento dos pais nem nada, faria esse tipo de coisa. E outra, o pai dela só foi chegar nos Estados Unidos muito tempo depois que ela já tinha ido com esse produtor musical. Lembrando, quem trouxe essa teoria à tona foi a Jaguar Wright, que é uma cantora. E essa história ganha uma nuance diferente quando a gente analisa, por exemplo, uma entrevista da Rihanna que ela fez na época que ela estourou, onde ela disse que sentia muita falta da família e dos amigos, porque ela meio que ficou afastada deles depois que ela foi para os Estados Unidos. E assim, era um afastamento que parecia que ela não tinha tido contato. E a própria Jaguar Wright afirmou assim que o pai da Rihanna recebeu $500 milhão após a assinatura do contrato da filha na América. Então, assim, a história fica ainda mais estranha. E considerando que ela era menor de idade, muitos consideram que ela foi trancada. Vocês conhecem o Orlando Bloom? Ah, provavelmente não sabe assim de nome. Mas Orlando Bloom, ele trabalhou nas visões da Raven, né? Ele era o boy. Tinha a Raven, tinha a Chelsea, era o cara. A gente gostava mesmo. Era da Raven, porque ela era babadeira, ela era poderosíssima, como uma espada de um samurai. Mas ele era engraçadinho, né? E ele já tinha exposto essa situação há um tempo atrás e ninguém acreditou nele. O Ed das visões da Raven surtou, a Disney mandou ele embora e depois ele começou a expor Will Smith e o Diddy. As visões da Raven eram um seriado muito famoso da Disney. O Orlando Brown fazia o Ed, que era um dos personagens principais. E desde pequeno, o Orlando era bastante talentoso e vivia com a galera de Hollywood. Quando as visões da Raven acabou, o Orlando ainda continuou trabalhando com a Disney, mas do nada ele acabou surtando. Disney não queria ficar com a imagem manchada, então mandou ele embora, mas depois disso foi só ladeira abaixo. O Orlando começou a se envolver em uma série de polêmicas, começou a ser preso, usar bastante drogas. O tempo todo falando mal de uma galera de Hollywood que ninguém entendia nada. Ele deu uma entrevista falando das festas do Diddy, que aconteceu muita coisa lá com ele, por isso ele tava daquele jeito. Ele ainda falou que o ator Will Smith teria sexualmente dele. Na época ninguém deu ouvido, porque ele tinha sido preso, tava usando muita droga. E todo mundo achou que aquilo era um surto dele. Agora que a prisão do Diddy e todo esse escândalo em Hollywood, pode ser que ele tava falando a verdade. A Jaguar Wright, que tá há muito tempo expondo o Diddy, já falou também muita coisa sobre o Will Smith. De acordo com a Jaguar, o Will Smith teria o próprio filho e vivia fazendo isso com menininhos nas festas do Diddy. Falou também que a esposa dele é tão ruim quanto ele, porque ela sabia e gostava e participava. Vale lembrar que o filho do Will Smith se emancipou dele quando ele tinha 15 anos de idade. Na mesma época que o filho do Will se emancipou, a mãe dele deu uma entrevista falando que agora ela e o Will poderiam explorar mais os deles. Vai vir toda a bomba dessa história. A ex-mulher do Diddy, a Kim Porter, escreveu uma biografia expondo tudo sobre o ex-marido. Só que antes dela publicar essa biografia, ela acabou falecendo. A Kim foi casada com o Diddy durante muitos anos, mas ela não tinha um minuto de paz. Porque ele era um monstro, ele grampeava o celular dela, ele perseguia ela, ele não deixava ela fazer nada. Depois que a Kim se separou dele, ainda continuou o inferno na vida dela. Ela ainda continuou sendo seguida, sendo ameaçada, todo homem que ela se relacionava era ameaçado de morte. O namorado dela da época acabou aparecendo morto, e um tempo depois ela também apareceu morta. O investigador do caso dela também apareceu morto. Essa biografia
dela, que acabou de ser lançada, ela conta sobre o Will Smith e a esposa dele. Quanto mais a gente cava, mais coisa a gente acha. You raped me as a kid, you bitch ass nigga. You raped me as a kid and you raped all my kids, nigga. Trying to motherfucking get away with your shit, nigga. What do you mean? I'm sitting right here, bitch. Every time I see you, I want to slice your neck, motherfucker. You really have to understand what the Bible says, bro. The Bible says, it says, honor your mother and your father. Esse é um vídeo do Orlando Brown. Eu li o nome dele errado, mas agora li certo. Falando sobre o que supostamente teria acontecido. Oh, nigga, I ain't killed you for that reason, bitch. Don't you ever get on a motherfucking TV show and act like I'm the motherfucking rapist, nigga. When you rape me, bitch, you rape every fucking body. What are you talking about? I'm passing what are you up on talking about? Trying to be the man. Don't you ever think to put a that ring on shit's it. cool? That was the first setup, bro. You raped me, then turned me into a kid. You feel me? Took my house, took all my shit, start raping my family members and all kind of shit, bro. You a up person, my nigga. You a up person. Yes, Will Smith is Michael Jackson, my nigga. This shit got me. O prefeito de Nova York, que é amigo do Diddy, tá sendo investigado, pessoas em volta dele também estão sendo investigadas, tem gente abandonando o cargo, tá um verdadeiro caos. Esse que é o Diddy Dale, ele foi segurança do Diddy por muitos anos. E disse que ele tem várias fitas de vários políticos participando das festinhas mais pesadas dele. E disse que isso pode ser um escândalo e afetar a vida de vários políticos de Nova York. Acontece que alguns dias antes do Diddy ser preso, o FBI invadiu a casa de alguns políticos e alguns funcionários desses políticos e apreenderam um monte de coisa, inclusive o celular deles. 6 dias depois, o Diddy acabou sendo preso e esse ex-segurança disse que tá tudo relacionado, já que o Diddy era muito amigo do prefeito de Nova York. Eric Adams, que é o prefeito, deu o cargo pra todas essas pessoas que estão sendo investigadas. Agora vem a parte mais estranha. O Edward Coban, que é o comissário da polícia de Nova York, foi obrigado a renunciar ao cargo após essa investigação. Lisa, que é a conselheira do prefeito, também acabou de renunciar ao cargo sem motivo nenhum. O comissário de saúde e o comissário de gerenciamento de emergência também anunciaram que vão renunciar ao cargo. Todas essas pessoas são próximas do prefeito e estão no cargo porque ele colocou. Então pode ser que tudo isso esteja relacionado. Também o que o ex-segurança disse pode ser verdade. Agora é só aguardar o FBI pra saber se ele vai liberar mais nomes dessa investigação, isso se ele liberar. Tô começando a achar que o buraco é muito mais embaixo e tem gente muito grande por trás disso. Enfim, o que vocês acham? Essas agora são as últimas atualizações que a gente tem sobre o caso. Selo especial, aumento no consumo do catálogo, as atualizações do caso Diddy. Segundo o TMZ, uma companhia fez uma análise do catálogo do Diddy e percebeu que houve um aumento de 18% nas transmissões do rapper. Levando em conta que o R. Kelly possui 5 milhões de ouvintes mensais sem nenhuma promoção, isso não me surpreende. O TMZ também divulgou que o rapper foi colocado em uma cela anti-SUI. Também foi relatado que o rapper e a equipe dele acharam que não era um movimento necessário e fizeram alguns questionamentos. Porém, mesmo ele estando forte e tranquilo, ele foi colocado nessa cela que tem vigilância 24 horas. A gente também precisa falar sobre a condenação de abuso sexual e do pagamento de 100 milhões para a vítima. A vítima é um homem que relatou ter trabalhado com o rapper durante a produção de um álbum. Ele relatou que o rapper tocou nele de maneiras impróprias e que ele foi abusado. Vale ressaltar que nenhum representante do Diddy compareceu à audiência. Inclusive, chegou a ser divulgado que o rapper e a equipe dele entrariam com uma solicitação de anulação. E mais uma pessoa alegou ser vítima do rapper. A modelo relatou que durante uma festa do rapper ofereceram um cigarro para ela e que ela só lembra de ter acordado já dentro de um táxi. Esse caso está uma verdadeira bola de neve que só faz crescer. Essas atualizações do caso Diddy podem fazer a casa de muita gente cair, hein? Oiê, eu sou a Gabi Antual, pessoa fofoqueira por profissão, já que eu sou... Eu também sou fofoqueira por profissão. Oi, Diva, eu me identifiquei com você agora. Ai, me identifiquei muito. Estudante de jornalismo, e hoje eu vim te contar mais uma reviravolta desse caso que... Estoura isso no TikTok. Chinou! Gente, o TMZ conseguiu falar com o Mark Agnifilo, que é o advogado do Diddy nesse caso, e além dele tentar explicar sobre as 1000 garrafas de óleo de bebê que acharam lá, inclusive tem um vídeo aqui do lado sobre isso, ele falou que o Diddy vai testemunhar pra ele mesmo. Ele vai falar. E, gente, a gente sabe, né, como a gente muito leu por aí, que o Diddy tinha a indústria na mão, que ele coagia as pessoas e fazia tortura psicológica na cabeça das pessoas com vídeos de pros que aconteciam nos freak-offs e toda Hollywood ia naquelas freak-offs. Mas assim, pra ele manipular a indústria inteira, com certeza ele não tava sozinho, né?
Então, assim, a partir do momento que ele fala, a casa de muita gente pode cair. Muita gente, assim, que a gente não esperava pode estar envolvida junto com o Diddy nessas tantas coisas erradas que aconteciam no meio desse cara. E o advogado mesmo admitiu que é uma situação arriscada, porque ele vai ser questionado sobre as freak-offs, sobre as acusações de estupro, sobre ele ter batido na mulher dele, que a gente tem vídeo e tudo, sobre tudo, sabe? Então, assim, o advogado ele vê que não há ninguém que possa defender o Diddy igual o Diddy. Ou seja, pior que tá, não fica. Então, assim, pelo menos ele vai falar alguma coisa e não vai ser mandado pra cadeia na vida eterna sozinho, entendeu? E por enquanto, as fofocas que tenho são essas. Mas não é só você que tem fofoca. Sabe quem já falou sobre isso há muito tempo? A Beyoncé é manipuladora de votos. E o marido dela, o Beyoncé... Quem que é o marido dela? Jayzinho, não... O Jayzinho! Passa de um criminoso aqui na América. Entendeu? Pertence a uma grande máfia de matadores, criminosos. Isso não pode acontecer. Ai, gente, pro vídeo acabar mais leve, né? Ai, pro vídeo não acabar com a desgraça, com a tristeza profunda na alma. Olha o brilho do meu cabelo. Agora eu vou dizer, se me matarem, meus fãs podem saber que foi o Jayzinho, a máfia do Jayzinho que me matou. Agora eu não vou engolir essa. Gente, eu amo a Beyoncé, não tem nada contra. Ela marcando a Beyoncé. Beyoncé, você pode ver esses stories, por gentileza, Beyoncé. Você vai entender tudo que a gente tá falando pra você. Você vai ficar a par da situação. Ao marido dela, se ele faz alguma coisa que o homem falou que ele faz, se é verdade ou é mentira, cada um vai ter o que merece com Deus e aqui na terra. Mas não vem me botar nesse meio, não. Vou até marcar a Beyoncé aqui, sei lá. Que é muito importante pra ela ver, pra ela ficar sabendo o que tá acontecendo. Se esse vídeo tá indo pra lá, vão pensar que eu tô falando mal. Eu te amo, Beyoncé. Que Deus tenha misericórdia das fofocas. Tomara que teu marido seja inocente, mas quem falou isso é outra pessoa, em nome de Jesus Cristo, do teu marido. Eu não falei nada. Eu imitei o que falaram. Esse é o esposo da Cardi B. Eu vi aqui, ó, na Globo. Vi na televisão da Globo ou no SBT. Foi na televisão isso. Eu vi, em nome de Jesus. Então não foi eu que falei nada. Aí a pessoa viu que eu traduzi isso, só cortaram essa parte e não botaram o que eu falei, que foi o homem falando isso do marido da Beyoncé. Não tem nada a ver comigo. Sangue de Jesus tem poder. Pode ser da favela, pode ser da Zona Sul. O homem magia como a pobre. Eu não gosto de fofoca. Sangue de Jesus tem poder. Se eu tô onde eu tô, é Deus que me botou. Gente, se a Inês Brasil entrar dentro de um avião, cuidado, viu? Cuidado. Do jeito que esse homem é. O Jayzinho é um dos maiores mafiosos da América. Gente, eu não falei isso. Falando que... Inês, a gente tem gravado, Inês. Inês, a gente acabou de ver. Inês, mulher. Acabou de aparecer aqui pra gente, Inês. E eu sei da máfia que passa com a Beyoncé do Jayzinho. Falando que a Inês falou que a Beyoncé é manipuladora de votos. Eu amo ela falando Jayzinho, gente, é maravilhoso. Jayzinho. E o Jayzinho é um dos maiores mafiosos da América. Gente, eu não falei isso. Pelo amor de Deus. Quem falou foi esse homem aqui, ó. Olha aqui. Ela anotou numa folha de caderno e ela destacou a folha de caderno e deixou anotado. Eu estava... Foi oh my God. Kenyo Esho. Eu não sei falar direito em inglês. Não mata a Inês, mata o Esho. Eu falando aí do vídeo que a Beyoncé é manipuladora de voto e o marido dela é um dos maiores criminosos da América. Olha só, tem advogados, olha o que vocês falam, cortaram o vídeo. Ficam, não matam, não roubam, não estupram. Todo mundo erra, todo mundo tem o direito. Amiga, você não, mas o pedir, e vou te falar uma coisa. De errar, mas dependendo do erro, é perigoso até com a nossa vida. Não fale isso comigo, isso é calúnia. Entenderam? E é isso. Que vídeo leve. Ai, que clima gostoso, né, gente? Que climinha de velório.